Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Jonas. Hoje nós vamos estudar a circunferência, raio, diâmetro, a letra grega π, o seu comprimento e a sua área. Gostaria de começar esse vídeo então explicando para vocês a diferença entre circunferência e círculo. A circunferência, pessoal, ela é uma região, é uma superfície delimitada por este contorno aqui, ó, que o professor fez aqui no quadro em branco, tá? A circunferência é somente o contorno. Quando a gente fala em círculo, o círculo ele é uma região plana. Ele tem o contorno, o mesmo contorno, né, da circunferência, só que ele é preenchido. Enquanto que a circunferência não. A gente vai considerar apenas o contorno dela, tá? E o seu interior ele é vazado. Qual um exemplo que eu posso pensar, um exemplo prático para elucidar o que seria uma circunferência? Um anel, uma aliança, é um exemplo bem prático de circunferência, porque é só o contorno, ele não é preenchido. E uma tampa de panela de alumínio seria um exemplo prático de um círculo, porque tem o mesmo contorno, né, a mesma forma, só que ela é preenchida, ok? Então vamos diferenciar círculo de circunferência. A circunferência ela é um conjunto de pontos, né? A gente diz que ela é um conjunto de pontos que está à mesma distância de um ponto central. Esse ponto que eu chamei de ponto O, que vocês estão vendo aí em branco, ele é o centro da nossa circunferência aqui, ó. Ele é o centro da nossa circunferência, também chamado de origem da circunferência. Vejam que eu tenho vários pontos em cima do contorno branco. Olha só, estou circulando eles aqui para vocês. Tá? Aqui no caso o professor marcou 5 pontos, mas são infinitos. A junção desses pontos aqui é que formam esse contorno branco que a gente está considerando como sendo a nossa circunferência. Tá ok? Percebam que cada um desses pontos que estão em cima do contorno branco, eles têm a mesma distância, olha só, o mesmo tamanho, até o ponto O, que eu chamei de centro da circunferência. Ó, se eu pegar uma régua e eu medir a distância, né, de cada ponto que está em cima da circunferência até a sua origem, essa distância é sempre a mesma. Então, por definição, a circunferência ela é um conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto central, ok? Bom, a distância entre o centro da circunferência e a extremidade da circunferência, ela ganha um nome especial. Eu coloquei aqui em azul para vocês, ó. Vejam essa distância que eu estou falando entre o centro da circunferência, a origem e qualquer uma das extremidades. Essa distância eu vou chamar ela de raio, tá? Vou escrever aqui em cima, ó. Raio da circunferência. E ela é representada pela letra R, tá ok? Bom, o que vai acontecer? Percebam que qual que é a característica do raio? Ele é um segmento de reta que tem uma extremidade no centro, né, na origem da circunferência, e a outra extremidade dele está em cima da circunferência. Então, uma extremidade é no centro, na origem, e a outra é na própria circunferência. Tá? Essa distância eu chamo de raio. O que vai acontecer quando eu pegar dois pontos distintos, diferentes dessa circunferência, sendo que eu vou traçar um segmento, eu vou ligar esses pontos e esse segmento não vai passar pelo centro da circunferência. Esse segmento ele vai ser chamado de corda da minha circunferência. Qual que é a característica dele? Ele tem as duas extremidades, vejam, em cima da circunferência, enquanto que no raio eu tinha uma extremidade só em cima da circunferência, a outra extremidade era na origem, né? E ele não passa, ó, pelo ponto O, ele não passa pela origem da circunferência. Quando isso acontece, eu acabo chamando este segmento, acabo nomeando ele de corda, corda da minha circunferência. Se a gente analisar a nossa circunferência, dentro dela existe uma corda que é maior do que essa corda vermelha. Só que essa corda maior, ela passa pela origem, ela passa pelo centro. O
professor desenhou ela aqui em laranjado, ó. Vejam que se eu pegar esse ponto e eu vir percorrendo aqui, ó, eu vou esticando a corda, ela vai aumentando, certo? A hora que chega aqui, olha só, quando ela passa pelo centro, pela origem da minha circunferência, essa é a maior corda que eu posso ter dentro dela. Essa corda maior eu vou chamar de diâmetro da minha circunferência. Observem comigo que o diâmetro ele é 2 vezes a medida do raio. Vejam que aqui eu tenho um raio, que seria essa distância aqui, e aqui do outro lado eu tenho de novo um outro raio, que é essa distância aqui, ó. Então vocês concordam comigo que se eu juntar um raio mais um raio, eu tenho 2 raios. Então, eu posso escrever que o diâmetro da minha circunferência, representado pela letra D, né? O diâmetro vai ser igual a 2 vezes R. Tá, ó, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Tudo bem? O que mais que a gente pode observar aqui na nossa circunferência? A circunferência ela vai ter um comprimento. O que seria o comprimento? Imagine que isso fosse uma pista circular. Essa circunferência fosse uma pista, uma praça circular, e eu quisesse percorrer esse círculo aqui. Eu vou percorrer uma distância, vocês concordam comigo? Isso tem que ter um tamanho. Se eu pegar uma tesoura e eu cortar aqui, ó, faço um corte, venho com a tesoura aqui, corto, e o que eu faço? Eu pego o contorno da minha circunferência e eu estico a minha circunferência. Isso daqui tem que ter um tamanho. Esse tamanho eu chamo de comprimento da circunferência e represento o comprimento pela letra C. Nós temos uma formulinha para calcular o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2 vezes o valor de π, que é uma letra grega muito famosa na matemática, vezes a letrinha r, que, como eu já expliquei anteriormente, é o raio da nossa circunferência. Vamos guardar mais esta formulinha aqui. E a área da circunferência vai ser 2 vezes π vezes o r ao quadrado. Como que eu faço, professor, para não esquecer a formulinha do comprimento? Tem um macetezinho aqui para a gente lembrar ela. A gente vai dizer que o comprimento da circunferência é igual a 2π ralhos. 2π ralhos. Assim fica fácil de guardar na cabeça. Tudo bem? Aqui no próximo slide o professor colocou algumas imagens de bicicletas, porque a roda da bicicleta ela representa fielmente uma circunferência. Vejam, eu tenho o contorno, né? Olha, o contorno da circunferência e dentro da roda eu tenho os raios da bicicleta, que são os raios da circunferência. Então, não existe um exemplo mais fiel do que esse quando se fala em circunferência, a roda de uma bicicleta. A gente enxerga o contorno e a gente enxerga também a olho nu os raios aqui dentro, ó, que saem da origem, né, até a extremidade da circunferência, ok? Bom, aqui o professor colocou um exemplo prático. Deixa eu virar a minha lousa para vocês conseguirem ler o enunciado. Vamos ver lá, ó. Uma circunferência possui raio de 5 centímetros. Calcular o comprimento desta circunferência. Considere π igual a 3,14. Bom, a gente viu anteriormente que existe uma formulinha para calcular o comprimento da circunferência. A formulinha é C, né, de comprimento, igual a 2 vezes o π vezes o r, que é o raio da nossa circunferência.
O exercício nos disse que o raio da circunferência é igual a 5 centímetros e pediu que nós adotemos o valor de π igual a 3,14. Então, agora é só pegar esses valores e substituir nesta formulinha aqui. Então, vamos lá. Comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 5. Para ficar mais fácil a minha conta, eu vou fazer 2 vezes 5, porque eu já sei na minha cabeça que essa conta vai dar 10, e vou fazer 10 vezes 3,14. Como eu estou multiplicando um número decimal por 10, o que eu faço? Eu ando uma casa com a vírgula para a direita. Então, 3,14 vai virar 31,4 centímetros. Prontinho, descobri o comprimento da circunferência de raio 5 centímetros. Ok? Pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho da circunferência trigonométrica, tá? Que nada mais é do que uma circunferência que está inscrita dentro do plano cartesiano. Lembram-se do plano cartesiano do ano passado, quando nós estudamos as funções e os seus gráficos? A função do primeiro grau, do segundo grau, função exponencial. Quando a gente traçava o gráfico dessas funções, a gente usava o plano cartesiano, que é o sistema de eixos ortogonais, né? O eixo x e o eixo y, também conhecido como o eixo da abscissa e eixo da ordenada, aonde a gente marcava um ponto no plano e buscava as coordenadas desse ponto, ou seja, o valor dele no x e o valor dele no y. Aquele plano cartesiano, ele está aqui, ó, dentro da minha circunferência. Na verdade, é ele quem divide a minha circunferência em 4 partes iguais. Eu chamo essas partes de quadrantes. Vejam que os quadrantes eles estão posicionados em sentido anti-horário. Olha, aqui como vocês podem ver o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, sentido anti-horário, que é o sentido contrário do relógio. O que acontece? O plano cartesiano ele vai dividir a circunferência em 4 partes iguais, em 4 regiões iguais, tá? A circunferência ela é dividida em 360 partes iguaizinhas e cada uma dessas partes equivale a 1 grau. Então, uma circunferência inteira, se ela foi dividida em 360 partes de 1 grau, ela vale 360 graus, certo? Então, uma volta completa na circunferência equivale a 360 graus. E meia volta? Bom, meia volta é a metade, olha só, esse arco aqui é a metade de 360, que seria 180 graus. Bom, como vocês podem ver nessa segunda foto aqui, eu já marquei esses graus aqui nessa circunferência, tá? É bom que vocês observem essa circunferência e tentem guardar na cabeça de vocês esses ângulos posicionados aqui em cima dos eixos X e Y. Nós temos aqui o 0 graus, que é o nosso ponto de partida. Como a gente adotou o sentido anti-horário, a gente vai andar daqui para cá, olha só. Então, a gente parte do 0, a gente vai abrindo o arco, a gente vai caminhando, até chegar aqui, quando ele forma, né, um ângulo de 90 graus, com as setas perpendiculares. Se ele forma um ângulo de 90 graus, a gente demarca o 90 graus aqui. Se a gente continuar percorrendo essa circunferência, lembra que eu falei que ele divide a circunferência em 4 partes iguais? Então, cada quadrante mede 90. Aqui mede 90, 90 com mais 90, olha lá, 180. 180 mais 90 graus, eu chego no 270. 270 mais 90 graus, eu chego no 360, ok? Aqui também eu coloquei para vocês a correspondência, né, do ângulo em radiano. Então, vejam que só o zero aqui que não aparece, porque 0 graus é a mesma coisa que 0 radiano. Então, a gente não coloca. Mas o 90 graus, se eu quiser escrever esse mesmo ângulo, só que em radiano, qual vai ser a representação dele em radiano? Vai ser π sobre 2.
Radiano é uma outra unidade de medida de ângulo, ok? Eu posso medir em graus ou posso medir em radianos. Então, 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. 180 graus equivale a π, né? A mesma coisa, é o que eu quero dizer. 3π sobre 2 equivale a 270 graus e 360 graus equivale a 2π. Então, quando alguém perguntar para vocês quanto mede uma volta completa na circunferência, vocês podem responder em graus ou em radianos. Em graus, a resposta será 360 e em radianos, a resposta será 2π. Lá na apostila, vocês vão encontrar alguns exercícios para converter ângulo, né, de grau para radiano e radiano para grau. Então, eu vou fazer dois exemplos aqui com vocês. Veja lá, o exemplo 1, converter 60 graus para radianos. Como que eu vou fazer isso, professor? Bom, deixa eu voltar a luz aqui. Pessoal, eu vou usar qualquer uma dessas 4 relações que eu estabeleci aqui nesse slide anterior com vocês. A mais fácil delas é essa daqui, ó. 180 equivale a π. A conta fica menor, mas não que vocês, se vocês usarem as outras, que não vai dar certo, vocês vão chegar no mesmo resultado. Só que se eu usar essa daqui, ó, 180 graus equivale a π, a minha conta fica mais rápida, fica menor. Então, eu vou usá-la aqui com vocês. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma regrinha de 3. O que é regrinha de 3? Por que chama regra de 3? Porque eu conheço 3 valores e desconheço um quarto valor, que é quem eu quero descobrir. Por isso que se chama regra de 3. Bom, então eu vou dizer que π equivale a 180 graus, certo? E agora eu quero saber 60 graus, quanto que equivale em radiano. Veja que eu tenho 3 valores, ó, 60 graus, 180 graus, a letra grega π, e aqui é um valor que eu desconheço, eu vou chamar de x. Não se esqueçam que, para esta conta dar certo, eu tenho que montar a regra de 3 corretamente, observando que sempre a mesma unidade de grandeza, ó, grau com grau e radiano com radiano, ok? Eu não posso misturar, colocar 180 graus e aqui embaixo π, que é radiano. Então, aqui desse lado eu tenho radianos e aqui desse lado eu tenho grau com grau. Então, cuidado na hora de montar a regrinha de 3, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar em cruz. Sempre em cruz. Então, veja lá. 60 vezes π, quanto que dá? Vou fazer aqui, ó. 60 vezes π, 60π. Isso tem que ser igual. Agora eu faço a outra multiplicação, ó, a outra diagonal. 180 vezes x, 180x, não é isso? Eu quero descobrir o valor de quem? Da letra x. Logo, é ela quem eu tenho que deixar sozinha, que isolar. O 180 está fazendo o que com a letra x? Ele está multiplicando. Portanto, ele vai passar para lá dividindo. Sempre a operação inversa, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então, nós vamos chegar que o valor de x, que é quem a gente quer descobrir, é essa fração aqui, ó, 60π sobre 180. Acabou a conta? Acabou a conta. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar essa fração, ou seja, dividir em cima e embaixo, né, numerador e denominador, por um mesmo número. Posso dividir por, deixa eu ver aqui, por 3, será que daria certo? Por um número maior, por 10, por 20, tem que ser número par, né? Eu posso dividir embaixo e em cima por 60. Veja, 60 dá para dividir por 60 e 180 também é divisível por 60. Então, é só a gente calcular a divisão. 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes π é π.
180 dividido por 60 dá 3, né? 3 vezes 6 é 18, acrescenta um zero, 180. Então, nós vamos chegar que o x vale π sobre 3. Certo? Fizemos uma conta para converter graus em radianos. Acabou a conta aqui, ó. Bem simples, tá? Quando a gente vai fazer o contrário, converter radianos para graus, a conta é a mesma. Eu coloquei aqui no segundo exemplo para vocês, ó. Vejam que agora é o contrário, nós vamos converter radianos para graus. Então, veja lá, eu vou usar a mesma relação que eu usei no exercício anterior. Π equivale a quantos graus mesmo? 180 graus, certo? Opa! O π sobre 6 equivale quanto em graus? Como eu não sei, eu chamo de x. O que eu faço agora? Eu multiplico em cruz. Π vezes x é π vezes x mesmo. Deixa eu trocar a cor da caneta. Ou xπ ou πx. Vou colocar assim, ó, π vezes x. Isso tem que ser igual a 180 vezes π sobre 6. Eu quero descobrir o valor de x, não é isso? Então, o que eu tenho que fazer? Passar o π que está multiplicando para lá dividindo. Então, x vai ser igual a 180 π sobre 6, dividido pela letra grega π. Professor, como que eu faço isso? Isso daqui é uma divisão de frações. Embaixo do π, quando eu não tenho nada, quanto que vale mesmo? O denominador não vai falar que é zero, hein? Porque não existe divisão por zero. É 1. Então, o que eu faço agora? Eu vou copiar a primeira fração, a fração de cima, e vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo. O que é o inverso? Eu vou pegar essa fração que está aqui embaixo e vou virar ela. Ao invés de escrever π sobre 1, eu vou escrever 1 sobre π, ó. O 1 vem para cima e o π vem para baixo. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo a divisão de frações. Veja, eu tenho uma fração que está sendo dividida por outra fração, certo? Então, o modo de realizar essa divisão é esse. Copia a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração que está embaixo. Agora, para finalizar, 180π vezes 1 é 180π. 6 vezes π, 6π. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou dividir. Bom, π dividido por π dá 1, certo? O que sobra? 180 dividido por 6, que vai me dar 30, ou seja, 30 graus. Então, π sobre 6 equivale a 30 graus. Ok? Espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Espero que vocês consigam realizar os exercícios. Qualquer coisa, estou à disposição no mesmo número de WhatsApp. É só me mandar um oizinho lá que a gente conversa, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.